A paz do Senhor, meus irmãos. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Eu sou o pastor Heraldo. Nós vamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos, lição de número 7 e hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre as duas naturezas de Jesus, ou seja, a sua natureza humana e a sua natureza divina subsistindo juntas. Como isso é possível? Vamos entender isso através dessa lição. O texto usado é um texto bem conhecido de Filipenses capítulo 2. A revista traz do versículo 1 até o 11. A gente colocou aqui só essa parte principal, do versículo 5 ao versículo 11, ok? Mas na leitura que você fizer aí na classe, você pode fazer do versículo 1 ao versículo 11, conforme está na revista. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Verso 6 diz assim, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, ou seja, em figura humana, ou seja, homem. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A introdução diz: Jesus foi plenamente Deus e plenamente homem, ou seja, o Filho de Deus assumiu a natureza humana e experimentou as necessidades físicas e emocionais comuns a isso. Como homem, você vai ver Jesus precisando de descanso, de dormir, tendo fome, tendo sede. São características dos homens. Jesus vai apresentar essas características, nós vamos encontrar isso essencialmente dos evangelhos. Uma vez que a humanidade estava separada de Deus pelo pecado, foi necessário que o Filho de Deus viesse ao mundo para restaurar a nossa comunhão com o Pai. O apóstolo João diz que esse ato de Jesus como Deus vir para o nosso meio como homem, ele tabernaculou, ou seja, ele assume a forma de um homem, nasce dentro da perspectiva humana, para nesse tabernáculo, que é esse corpo humano que passa por todas essas privações, Jesus vai passar por isso também, assim como atesta o apóstolo João no seu evangelho. Sendo assim, o Cristo de Deus realizou sua obra na cruz e em sua humanidade carregou o pecado de todos nós, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aí vale a pena destacar essa última expressão de Colossenses 2:9. Porque nele, Cristo, habita corporalmente. Ou seja, você vai ter no corpo de Cristo, corpo tabernaculado, um corpo físico, humano, limitado, porque é um corpo físico e humano. Mas nesse corpo, habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Deus pleno está habitando nesse corpo, nessa pessoa que tem um corpo, tem limitações, vai passar por privações, mas é perfeitamente Deus também. Como isso é possível, né? Mas somente Deus pode fazer tamanha questão, né, de habitar entre os homens, se limitar às questões humanas, passar por todos os perrengues que os homens passam para poder, então, morrer naquela rude cruz por nós e nos salvar dos nossos pecados. Que amor é esse, né, demonstrado
de fato, através do seu Filho Jesus. Tópico primeiro, Jesus, um homem completo, 100% homem. É aquilo que na teologia, quando a gente estuda a Cristo, a gente vai fazer Cristologia, né, que é uma matéria que estuda essencialmente a pessoa de Cristo. Então, uma das coisas que a gente vai asseverar é que ele foi 100% homem, 100% Deus, ao mesmo tempo. Como isso é possível, só Deus pode responder, né? Quando esteve aqui na terra, Jesus se apresentou como Filho de Deus e como Filho do homem. Isso não significa que Jesus fosse ora Filho de Deus, ora Filho do homem, mas que Jesus era ao mesmo tempo o Filho de Deus e do homem. Ou seja, ele não tinha assim, ele estralava o dedo, que essa é a imagem que parece que dá na nossa cabeça, né? Ele estrala o dedo, 100% Deus. Estrala o dedo, 100% homem. Estrala o dedo é limitado, passa fome. Estrala o dedo, anda sobre o mar. É Deus, não é assim. Ao mesmo tempo, no mesmo segundo, no mesmo instante em que ele tem essas limitações por ser homem, também ele tem corporealmente toda a divindade sobre si. Quando o Filho de Deus, ele se referia à sua divindade. Quando o Filho do Homem, ele se referia à sua humanidade. Se assumisse apenas a sua natureza divina, Jesus não poderia ser visto por olhos humanos, nem tocado por mãos humanas. Se assumisse apenas a sua natureza humana, Jesus não transformaria água em vinho, não andaria sobre a água do mar, nem ressuscitaria os mortos. Porém, sendo Deus e homem, Jesus pôde fazer todas essas coisas e muitas outras. Alguns milagres de Jesus, os discípulos vão replicar. Os discípulos vão replicar, por exemplo, até ressurreição de mortos. Pedro vai ressuscitar ali a Dorcas, Paulo vai ressuscitar o garoto que caiu da janela enquanto ele pregava. Mas algumas outras questões que nós vamos encontrar, somente Cristo o fez. Você não vai encontrar os discípulos multiplicando os pães e os peixes e alimentando aproximadamente 10.000 pessoas. Você não vai ver os discípulos andando em cima das águas. Tá? Então somente Deus pode fazer isso. Mas como homem também, ele passava por privações, passava por dificuldades, tinha que dormir, tinha que descansar, inclusive no fim das contas vai morrer. Somente como homem ele pôde morrer, mas como Deus e plenamente Deus, ele vai ressuscitar. O Filho do Homem tinha um corpo físico humano, carente de água, comida e sono. Durante 9 meses ele foi formado no ventre de sua mãe, quando então nasceu como bebê. Assim o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para isso Jesus precisou descer do céu, esvaziou-se da plenitude de sua glória, humilhar-se e assumir a forma de homem. Uma vez filho e homem, Jesus aceitou a obrigação da circuncisão, ou seja, era uma ação feita em homens. Então ele era homem. Da apresentação, ele foi apresentado no templo, um costume que era para as famílias apresentarem os seus filhos, homens, no templo, né? Ele passou pelo processo do batismo, né? Somente homens podem passar pelo processo do batismo, que são homens falhos e pecadores, notadamente pecadores. Jesus assumiu ali os nossos pecados. Da tentação, você não pode tentar a Deus. A palavra de Deus diz em Tiago que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. Então, se Jesus foi tentado, é porque ele estava sendo tentado como homem. Se ele vence o diabo ali na tentação como Deus, e essa vitória não teria valia. Nem o próprio Satanás ia aceitar ser derrotado por Deus nas suas tentações. E até mesmo do pagamento de impostos, ele se sujeitou. Quando o discípulo falou sobre impostos, ele falou, pesca-lhe, vai lá, puxa, apanha um peixe. Você vai apanhar um peixe, da boca dele vai sair uma moeda, você paga lá o imposto que a gente está devendo. Então ele se submeteu até às legislações
humana. Sem dúvidas, Jesus foi verdadeiramente humano. Algumas pessoas ainda resistem à humanidade autêntica de Cristo, uma vez que o aspecto humano nos remete ao erro e à imperfeição. No entanto, Jesus, assim como Adão antes da queda, foi um exemplo perfeito da humanidade, sem pecado, pois se sujeitou à vontade do Pai, mesmo diante do sofrimento. 1 de Pedro 2,21. Jesus, homem perfeito, completamente homem e sem pecar. Como isso é possível, né? Por isso que muitos, principalmente na época do Cristo, não aceitavam isso, porque julgavam eles, e nós julgamos também hoje, também da mesma forma que é impossível que um homem não peque, que um homem não tropece, que um homem não caia, que ele não tenha falhas, que ele não tenha erros. E se ele tem falha, tem erros, tropeçou, caiu, obviamente ele não pode ser o redentor da humanidade. Tem que ser uma pessoa perfeita. Só um Deus poderia cumprir essa missão. Jesus, como homem, então, não foi aceito em muitos aspectos da sua época, e até hoje algumas correntes doutrinárias ainda não aceitam que Jesus foi plenamente homem, porque sendo plenamente homem, como se manter incorruptível, incontaminável? Só Deus também pode responder essa questão. Tópico de número 2, Jesus, o Deus completo. Então a gente falou dele no tópico primeiro, 100% homem, no tópico de número 2, 100% Deus, o Deus completo. Jesus foi totalmente humano, mas também totalmente divino. Embora distintas essas duas naturezas, divina e humana, uniram-se na mesma pessoa, Cristo Jesus, assim como atesta a humanidade de Jesus. O Evangelho também atesta a sua divindade, como afirma o apóstolo João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Mesmo assim, há quem questione a divindade de Cristo. Algumas pessoas alegam que Jesus jamais reivindicou ser Deus. Os versículos que falam sobre o assunto, portanto, teriam sido escritos pelos discípulos que o divinizaram por causa do impacto que Jesus causou na vida de cada um deles. Para essas pessoas, Jesus demonstrou ser somente um grande mestre moral, semelhante a outros líderes religiosos de sua época. Todavia, basta uma leitura detalhada dos evangelhos para perceber que essa perspectiva não se sustenta. Na verdade, Jesus ele não tinha a intenção de mostrar ou de provar sua divindade. Várias vezes até ele foi tentado nisso, ele foi provado para demonstrar na própria tentação, o diabo quis que ele provasse que era Deus. Se ele pula daquele penhasco e os anjos apanham, ele seria então ali ovacionado como Deus, mas teria sido reprovado na sua missão como homem. Ele não veio aqui para reivindicar o seu poder celestial, mas para morrer em favor dos homens. Destaco toda essa expressão restante desse slide, que é muito interessante. Jesus sabia que era Deus, Jesus agia como Deus, a natureza divina de Jesus se evidencia de algumas maneiras. Primeira, e aí a lição, o comentário do professor, as dicas dessa lição para você que é professor, a recomendação que a gente coloque isso, se você tiver como, né, colocar essa lista a partir de agora num quadro para a gente poder visualizar melhor, para os alunos visualizarem melhor. Se você tiver um quadro, uma lousa ou qualquer coisa que você possa usar para destacar esses pontos, faça isso. O primeiro elemento é ele ensinava com autoridade divina. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. 2. Ele tinha um relacionamento único com o Pai. E ele lhes disse: por que aqui me procuráveis? Não sabeis que convém tratar dos negócios do meu Pai? 3. Ele se referia a si mesmo como Filho do Homem, um subtítulo messiânico. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. 4. Ele aceitou ser adorado. Ele, o cego de nascença, disse: creio, Senhor, e o adorou. Jamais Jesus teria aceitado ou teria permitido, né, que alguém o adorasse se ele não fosse plenamente Deus. 5. Jesus se igualou ao Pai e os líderes religiosos o acusaram de blasfêmia. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo,
porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João capítulo 5, verso 18. Para os judeus isso era intragável. Eles não admitiam isso em espécie nenhuma, Jesus usar essas expressões que o colocavam em igualdade com Deus. Não tinha condição dele usar essas expressões. Por isso eles o acusavam de blasfêmia e até muitas das vezes Jesus escapou deles de ser apedrejado por blasfêmia, né? Ou seja, o próprio Jesus manifestando aqui a sua divindade e eles, obviamente, não iam aceitá-la. E o tópico de número 3, nós vamos ver que agora o caráter de Deus. Nós vimos ele como homem, ele como Deus, e o caráter dele como Deus, né? Perfeitamente, tanto na humanidade como na sua divindade. É preciso entender que as duas naturezas, humana e divina, se manifestam no caráter de Cristo. Para você compreender melhor, caráter é o aspecto da personalidade, responsável pela forma como o indivíduo se comporta. É o conjunto das qualidades boas ou más que determina a conduta e a concepção moral de alguém. Resumindo, o caráter é a essência que define uma pessoa. Você já pensou acerca do caráter de Jesus? Vejamos algumas características peculiares do mestre amoroso. Ou seja, ele é um mestre amoroso, é conhecedor dos corações, ele é movido de compaixão, ele é manso, ele é detentor de uma autoridade diferente do mundo, ele é severo com o erro, não busca agradar a si mesmo, ele é irrepreensível, misericordioso, apenas para citar alguns aspectos do maravilhoso caráter de Jesus. Sendo você um seguidor de Cristo, pode parecer impossível chegar a um caráter com tantos aspectos positivos. Saiba, porém, que o caráter de Cristo em nós não nasce espontaneamente. Ele é forjado, isso é, ele é um trabalho em nossa vida à medida que crescemos na graça e no conhecimento que nos torna mais parecidos com Cristo. Para se assemelhar a Jesus, o cristão deve se esforçar para andar no poder do Espírito Santo. E até o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, qual é o nosso papel? Imitar a Cristo. Vamos conseguir o ápice, a perfeição como ele conseguiu, como homem? Possivelmente não, mas nós devemos buscar a cada dia aprimorar, melhorar, santificar, consagrar as nossas vidas para nós chegarmos o mais próximo disso e termos a mesma ousadia e autoridade do apóstolo Paulo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como seria honroso ou maravilhoso para nós podermos falar isso para alguém, né? Sede meus imitadores, como eu tenho imitado ao meu mestre, Jesus. E aqui a conclusão da lição diz: a tentação de Jesus foi permitida por Deus para que eu e você aprendêssemos as estratégias de como vencer as astutas tentações do diabo. Ou seja, pela palavra de Deus, ao declarar, está escrito. Quando passarmos por alguma tentação, muitas vezes pensamos que isso acontece conosco. Entretanto, as Escrituras nos mostram que todos nós a enfrentamos. Glória a Deus. Se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal, comenta, curte, compartilha. Se você também é novo no nosso canal e não faz parte do nosso grupo do Telegram, lá a gente tem deixado ferramentas especiais para a gente poder ajudar os irmãos nas lições dos adultos, jovens e adolescentes, tá bom? E aí outros alunos também acabam publicando também materiais lá no nosso grupo que tem contribuído para o crescimento das nossas aulas, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você fazer parte do nosso grupo do Telegram, tá bom? Deus abençoe, continue orando por nós, que nós vamos estar orando por você. E até a próxima EBD em Foco, se Deus nos permitir. Amém.